Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. Cada semana um salmo diferente. Hoje o Salmo 74, uma crise nacional. Mais um salmo de Asaf, como nós já dissemos. São 11 salmos agora que são atribuídos a Asaf. O primeiro deles foi o Salmo 73 na semana passada. E nós damos sequência aqui hoje com o Salmo 74. Esse é um salmo de Asaf. E também é um salmo masquil. E você que tem acompanhado os nossos vídeos sabe que quando existe essa palavra masquil no salmo, ela nos indica então que esse salmo ele é feito para a instrução do povo. É um salmo que traz ensino. Então é um poema que traz ali as suas lições. Esse Salmo 73, nós olhamos para ele e vimos, né, que Deus é quando nós olhamos para o Salmo 73, não 74, quando olhamos para o Salmo 73, nós vimos que Deus foi apresentado como a solução para a crise pessoal do salmista. E lá o problema era que Asaf olhava para a vida dos ímpios e via a prosperidade da vida dos ímpios, e ele acabava olhando para ele o sofrimento, o esforço que ele tinha para manter a santidade, para ter uma vida piedosa, e aos olhos humanos, vendo os benefícios materiais, parecia então que ele estava em desvantagem, porque apesar de ter essa vida, de se esforçar por essa vida piedosa, ele não tinha a mesma prosperidade, seja na saúde, no status ou nos bens materiais que muitos ímpios tinham. E lá a gente lembra, né, no Salmo 73, que ele acaba olhando para Deus e daí ele vê as coisas pela perspectiva correta e ele não limita a sua visão apenas à vida terrena, mas ele enxerga a vida na sua eternidade. E aí ele vê então que os ímpios perecerão, né, após essa vida terrena, enquanto aqueles que são tementes a Deus, eles terão essa vida ao lado do Senhor para a eternidade. É assim que nós devemos ver, mas isso foi o Salmo 73. Lá se foi uma questão pessoal, aqui o Salmo 74, ele nos apresenta então, o Asaf, uma crise nacional, porque agora o povo de Deus sofre a afronta dos inimigos em razão da destruição do templo. Eles chegaram então a destruir o templo, Nabucodonosor, e quando ele destrói o templo, essa destruição ocorre com zombaria, né? Zombaria para com o povo de Deus. Então isso teria abalado a fé do povo, e Asaf, no transcorrer do salmo, enquanto ele vai escrevendo esse poema, ele reencontra a esperança para aquela crise nacional, da mesma forma ou no mesmo lugar que ele encontrou a esperança para a sua crise pessoal, ou seja, em Deus. Nossas crises pessoais, ou sejam as crises nacionais, somente podem ser resolvidas ao olhar para os feitos do Senhor. E é isso que ele faz nesse Salmo 74. Ele olha os feitos do Senhor, aquilo que Deus fez ao longo da história com uma mão de poder, não uma mão, mas uma mão de poder com braço forte, o nosso Deus poderoso que realiza grandes coisas. Vamos lá então para a nossa leitura e as primeiras observações. Primeiro ponto, são 3 pontos nesse salmo que eu quero destacar. O primeiro ponto é o início desse salmo, em que Asaf então expressa uma sensação que ele estava tendo de que havia sido rejeitado, de que o povo de Deus havia sido rejeitado por Deus, esquecido, e por isso ele estava sendo destruído. Esse é o início. Essa sensação de rejeição muitas vezes ela é natural e acontece até mesmo conosco, né? Mas não é que Deus tenha esquecido de nós. Vamos lá então para essa sensação, né, expressa nesse salmo de rejeição, de esquecimento, né, frente a uma destruição. Leitura do versículo 1 ao versículo 11. Masquil de Asaf. Ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que compraste desde a antiguidade, da vara da tua herança, que remiste, deste monte Sião em que habitaste. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo que o inimigo tem feito de mal no santuário. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais.
Um homem se torna famoso, conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo. Mas agora toda a obra entalhada de uma vez quebram com machados e martelos. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-o até o chão, morada do teu nome. Disseram nos teus corações, despojemo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, a saber, a tua destra? Tira-o de dentro do teu seio. Esse começo, esse versículo 1 até o versículo 11, mostra muitas perguntas. Conte aí quantos pontos de interrogações que você encontra nesse trecho. São muitos questionamentos, volto a falar, essa sensação de que Deus abandonou, de que Deus rejeitou o povo de Israel. E o salmista retrata de forma bem expressiva isso no início desse salmo, nesses 11 primeiros versículos. Você encontra no versículo 1 essa rejeição, né? Lembra-te, ó Deus, por que nos rejeitaste? No versículo 3, você vê ele expressando a sensação de que aquela ruína seria para sempre, né? Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, ou seja, eternas assolações, né, que sofreremos. E no versículo 10 ele parece que não tem esperança de que aquela humilhação acabe, né, que aquela humilhação seria para sempre. Versículo 10, até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre? Aquela humilhação continuaria? Bom, enfim, essa é a primeira sensação que vem. Mas aquele que deposita sua confiança em Deus, em algum momento Deus trabalha no seu coração e volta o seu olhar para aquilo que é verdadeiramente correto, importante, como ele deve ver as coisas. Então, do versículo 12 ao 17, a gente vê Asaf tendo ali, né, a ação de Deus sobre o seu coração, e ele adquire, então ele tem a sabedoria, age com sabedoria em lembrar que o Senhor reina. Então, apesar dessa sensação primeira de rejeição, de abandono, de destruição, é preciso que se lembre que quem reina é o Senhor, e não esses homens maus. Faça a leitura do versículo 12 ao 17. Todavia Deus é o meu rei, desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes no deserto, fendeste a fonte e o ribeiro, secaste os rios impetuosos. Teu é o dia, e tua é a noite. Preparaste a luz e o sol, estabeleceste todos os limites da terra, verão e inverno, tu o formaste. Aqui o salmista então se lembra, apesar de estar pisando ali nas ruínas do templo, né, vendo a destruição do templo, ele se lembra, Deus reina, e ele sempre reinará. Grandes feitos o Senhor fez, e aqui é citada a grande baleia, né? Mas na verdade esse termo aqui no hebraico é um grande monstro marinho, né? Não se sabe que monstro marinho que é esse, e creio eu que tenha sido extinto já naquela época, né? Que é chamado de Leviatã. Aí. E também tem referências em outros textos, né? Sobre esse monstro, né, marinho, sobre essa grande fera marinha. E Deus é mais poderoso, se mostrou mais poderoso do que eles. É Deus quem controla os climas na Terra, né? As estações do ano, é Ele que tem os astros sob o seu controle. Enfim, Deus é poderoso. Então, o que é essa destruição que está ocorrendo agora? Isso é algo temporal, isso que vai passar, isso é pouco diante do Senhor. Então, vamos seguir aqui para o terceiro e último ponto, que a partir do momento em que você olha para os grandes feitos do Senhor, naquele momento em que você está se sentindo abandonado e rejeitado, em razão da destruição que você tem sofrido, dos ataques que você tem sofrido, você se lembra então que Deus nunca te esquece. Você se lembra que Deus nunca te esquece. E é isso que o salmista faz, Asaf faz, do versículo 18 a 23. Faça a leitura. Lembra-te disto, que o inimigo afrontou ao Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome.
Não entregues às feras a alma da tua pomba, né, da tua rolinha, da tua pomba, do seu passarinho frágil, né? Não te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Atende à tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de crueldade. Ó, não volte envergonhado o oprimido. Louvem o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. O salmista, ao final, ele clama a Deus então e pede pela fidelidade de Deus, a sua palavra. Ele aqui cita as suas promessas, a sua aliança, e então fala ao Senhor de que esse é o povo de Deus e que Deus precisa socorrê-lo. Quando ele fala isso, não está, na verdade, pedindo, mas está tendo a confiança e a certeza de que Deus atenderá, porque Deus é fiel à sua palavra. Então, quando ele fala, levanta-te, ó Deus, e pleiteia a tua própria causa, é porque ele sabe que Deus vai defender aqueles que são seus. Né? Quando alguém mexe com você, meu irmão, quando alguém mexe com você, minha irmã, quando alguém te ataca, alguém te persegue, não tendo você causa nessa situação, não tendo você culpa nessa situação, muitas vezes porque você está, inclusive, pregando o nome do Senhor Jesus Cristo, sendo fiel à palavra de Deus, buscando, se esforçando em ter um caráter honesto, correto, sincero diante dos homens. Se você tem sofrido com relação a isso, saiba, Deus pleiteará a tua causa, Deus lutará pela tua causa, porque você é dele e você está fazendo o que ele determina que você faça, você tem agido em obediência. Então, mesmo que você esteja agora sofrendo uma desolação, sofrendo uma destruição, talvez um castigo até por alguma falha tua, por algum erro teu, saiba que Deus nunca esquece de você. E volte-se para ele, porque ele é a nossa segurança e a nossa esperança, assim como era a segurança e a esperança de Asaf. Que Deus te abençoe, até semana que vem, na quinta-feira, com o Salmo 74. Opa, voltei, não é Salmo 74, é Salmo 75, até lá, quinta-feira, Salmo 75.